neste bonito gabinete, a Luna Zaratini. Adorei a chegada, Luna, nesse gabinete histórico que já foi do Suplicy, né, Luna? É isso? Tudo bom, minha querida? Tudo ótimo, Conde. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Sim, esse espaço é um espaço realmente sagrado, porque foi ocupado por esse gigante que é o Eduardo Suplicy. E hoje a Câmara começou bastante agitada, porque a gente está tendo, inclusive, audiência pública sobre o orçamento, né? A gente está discutindo o orçamento do ano que vem, e é sempre uma grande disputa quando a gente fala de recursos, né, e orçamento, também porque não existe política pública sem orçamento, né, sem essa dotação e tudo mais. Então, a gente está aqui sempre puxando sardinha aí para os lados. Então, desculpa essa entrada meio esquisita, Entrada né? fantástica, tomara que seja sempre assim. Olha, o Arbex está aqui no bastidor te dando um abraço, viu, Luna? Está dizendo aqui um abraço para a Luna, seja bem-vinda. A Luna trabalha muito e ela tem poucos dias disponíveis e tudo mais, só tinha quarta-feira, né? Por isso que a gente fez um esforço aqui para trazer você, porque a sua voz aqui é muito importante e para a gente poder conversar, né, com essa frequência importante para todo mundo aqui acompanhar seu trabalho. E é sempre muito trabalho. Eu estou vendo que você está sempre muito ocupada, né? Estou falando com a sua assessoria também. Vamos começar falando, Luna, da greve de ontem, que, enfim, tem vários desdobramentos possíveis, afetou a população, você antecipa também, de uma certa maneira, a eleição para a prefeitura. Qual o balanço que você fez e como é que foi seu dia ontem com relação a esse evento, a esse episódio da greve em São Paulo? Bom, Conde, acho que a gente está passando por um cenário bastante complicado em São Paulo, porque existe um governo, que é o governo Tarcísio, que tem na sua agenda a questão das privatizações como um foco principal. Ele tem apontado isso em diversos discursos, ele tem feito movimentações nesse sentido. Então, a privatização do metrô, a privatização da CPTM, a privatização da Sabesp fazem parte desse script, né, que ele tem tentado aí conduzir e abertamente, né? Eu acho que ontem a greve e as paralisações e a greve chamaram luz para esses temas, porque não estão sendo discutidos de maneira alguma com a população, estão sendo feitos, né, na surdina, na calada da noite, e sem até seguir ritos, né, importantes nesses processos. Então, tem sido um processo bastante violento, porque no final das contas, as privatizações impactam diretamente na vida das pessoas, seja na parte da mobilidade, do transporte, na diminuição da qualidade desse transporte, como também a diminuição da qualidade da água que a gente vai receber, a questão tarifária, os serviços. Então, é tudo muito sério. Eu acho que a greve ontem foi muito importante por apontar isso, chamar a atenção disso. Então, teve um saldo positivo. A reação do Tarcísio foi bastante negativa, né? Então, ele elogiou ali as linhas privatizadas que deram problema ontem, deram pane no sistema, né? Atrapalharam aí a população. E ele também, né, reagiu muito mal à greve, enfim, falando que as privatizações já tinham sido passadas nas urnas. Mas ele não falou muito bem sobre isso na campanha, né? Agora que ele vem trazendo, revelando esse plano, porque eu tenho certeza que se ele falasse isso na campanha, ele teria menos voto, poderia não ser eleito, porque a gente sabe que a população tem entendido que a privatização é negativa, como é o caso da Eletropaulo, que foi privatizada e virou Enel aqui, e outros casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que privatizou a água e ali piorou bastante a situação. Olha só, essa greve foi muito importante, inclusive, para reacender o debate, né, no estado de São Paulo, que as pessoas não estavam sabendo, a imprensa não tem feito a cobertura dessas discussões. O Tarcísio deu várias entrevistas ontem, inclusive foi muito apoiado aí pela grande mídia, e eu queria saber de você, quer dizer, esses estudos que ele alega ter feito com relação à privatização do metrô, e também de algumas linhas do metrô e da Sabesp, você teve acesso? Isso também se discute na Câmara Municipal? Em que pé que está
essa questão. As lideranças que fizeram a greve ontem disseram o seguinte: não, a gente interrompeu a greve, mas nós não vamos parar de lutar para impedir a privatização da Sabesp e do metrô. O que você pode dizer para a gente? Bom, Conde, muito importante que eu queria entrar também no que a Prefeitura de São Paulo tem feito parte dessas privatizações. O Tarcísio contratou um estudo de 8 milhões de reais, algo bem grande, né? Então, muito dinheiro para um estudo, né? Dinheiro público para estudar, privatizar um bem público, né? Uma empresa pública, por exemplo, como a Sabesp. E o próprio estudo, assim, aponta dificuldades, né? Quais são as duas linhas que o Tarcísio tem usado, né? E aí o Ricardo Nunes também tem apoiado sobre o porquê é bom as privatizações. O primeiro argumento que ele usa é de que vai reduzir as tarifas, que vai reduzir. Mas primeiro que isso não é a longo prazo, é num primeiro momento se vender as ações, ou seja, precisa privatizar para usar esse dinheiro. Então não faz muito sentido, né? O outro argumento que ele tem usado é de que o saneamento básico vai ser universalizado até 2029. Mas no contrato da Sabesp, já com o Estado e com os municípios, isso já estava previsto, então não muda muita coisa. Então já ia ser universalizado. Então, como se a privatização acelerasse algum processo nesse sentido. E aí, o que é mais grave ainda é que a Sabesp, acho que as pessoas já estão meio sabendo, funciona por meio de contratos com os municípios. Então, é como se a Sabesp fizesse contratos individuais com os municípios. Aqui em São Paulo tem um contrato com a Sabesp nesse contrato diz que se for privatizada, né, se for privatizada a Sabesp, vai romper o contrato. E por isso que o Tarcísio criou um novo mecanismo, né, aí junto com o Ricardo Nunes, né, que tem apoiado, que são as unidades regionais de saneamento básico, as URAIs, que são uma nova forma de gestão. Ou seja, o que acontece nessas URAIs? Que quem vai discutir o plano municipal de saneamento básico da cidade de São Paulo não vai ser mais a prefeitura, vai ser um conjunto de municípios, de gestores que são do Estado, espalhados. Então, hoje, a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, em agosto, assina um termo de adesão a esses URAIs, perde a autonomia do município para discutir o próprio plano municipal de saneamento básico, perde essa soberania da gente fazer o debate. Todo mundo sabe que na cidade de São Paulo falta saneamento básico nas periferias, a chegada da água é um problema, e ele fez isso justamente porque ele precisa de apoio político para 2024. Mas eu não acho que vale a pena discutir apoio político quando a gente está discutindo água, que é um direito nosso, né? Então, é muito sério o que está sendo feito. Então, é uma furada esse debate da privatização. E aí, agora, o TCM, né, o Tribunal de Contas do Município, afirmou que é preciso passar pela Câmara a discussão da privatização. É preciso que passe, né, por esse espaço. Não pode ser feito às portas fechadas e sem nenhuma discussão. Então, provavelmente, a gente vai ter esse debate também aqui na Câmara. Mas é muito importante a mobilização nesse caso. A greve foi fundamental para reacender essa discussão cidadã para a cidade de São Paulo, contra a vontade dos grandes veículos de comunicação. A Diana Caranjo está dizendo aqui: Band passou sufoco com a dona Fátima no Datena, né? Ao vivo ontem, eu fiquei sabendo disso. A dona Fátima é uma cidadã, não é a Fátima de Tubarão, não. Ela xingou o Tarcísio ao vivo ali. Quer dizer, uma das raras coberturas que enfim, imprensaram o governador, porque todas as outras protegiam o governador. Chat GPT. Juliana está dizendo aqui: Luna vice de Boulos. Que maravilha, não seria bom? Ô, Luna, vamos falar da eleição para a prefeitura, então. Ontem, com base também em todo esse cenário que a gente está aqui destrinchando, o Ricardo Salles parece que se encontrou com o Bolsonaro de novo e relançou de novo a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Existe o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, está buscando um vice para o Nunes. E naquela engenharia de ver o Bolsonaro vai apoiar quem, como é que vai ser isso e tal. E o Boulos vem forte, liderando todas as pesquisas, e esse debate acho que vai ser muito intenso. Já começa essa questão da greve, também atiça, né, a vontade das pessoas discutirem a prefeitura para o ano que vem.
que você pode dizer para a gente? Como é que está sendo? Se tem uma articulação também no legislativo para isso, as candidaturas que podem vir aí também junto com a candidatura do Boulos, né? Que muda um pouco a engenharia do próprio PT, que sempre teve candidatura forte em São Paulo, que sempre arrastou candidaturas fortes para a vereança, né? E que agora vai ser um pouco diferente. Diz para a gente aí como é que está isso. Bom, Conde, dizer que eu acho que a extrema-direita tem aí tentado ver como que se coloca nas eleições municipais. É fundamental, a gente acabou de passar por uma eleição do Conselho Tutelar, que com certeza o 247 deve ter comentado, do conservadorismo, né, presente nessas eleições. Então, a gente tem aí uma análise de que a extrema-direita vai querer se organizar demais para as eleições municipais. Então, eu acho que esses movimentos, né, do Ricardo Salles, né, aproximação com o Ricardo Nunes, tem a ver com isso, né, onde eles vão ganhar mais, o que eles vão fazer. Mas fato é que o Bolsonaro e o Ricardo Nunes têm se aliado profundamente assim na cidade de São Paulo. Essa questão da privatização, para mim, é chave nesse processo do projeto político que defendem, né? Porque defender uma privatização como essa, fazer essas coisas na surdina, é uma tentativa aí de acelerar processos que não dá para a gente aceitar, assim, que não são condizentes com o desenvolvimento do Brasil e com o que a gente acredita. Mas eu acredito que ainda vão surgir candidaturas, né? O Kim Kataguiri ainda continua, né, se colocando, tem a Tabata, o Boulos, né? Acho que está num processo bastante interessante de rodar a cidade, de conversar com as pessoas, de ir nos locais, de fazer denúncias, de se organizar. Acho que tem um aceleramento dessa campanha, dessa pré-campanha, né, eleitoral, mas eu ainda acho que é um pouco difícil o bolsonarismo não apoiar o Ricardo Nunes e não estar nesse processo, né? Então, acho que podem surgir ainda candidaturas, sempre surge, né, aquelas de sempre que caem, mas eu acho que o cenário ele tende a ficar estável nesse sentido de ter aí dois polos, né? Porque esse é o debate nacional. Quem está do lado do Bolsonaro e do bolsonarismo e quem está construindo o Brasil, a democracia, os direitos. E eu acho que tende a reproduzir isso. Falta pouco tempo para a eleição, um ano para a eleição. Eu acho que dificilmente a gente teria um cenário um pouco diferente. Ô, Luna, a gente tem acompanhado pesquisas e tudo mais. O Lula está com a popularidade, eu não diria alta, mas está uma boa popularidade, na casa ali dos 55%. Se somar regular, chega até 71%, se não me engano, a última pesquisa que foi divulgada aí pela CNT. Agora, e a gente pressupõe que o Lula é o grande cabo eleitoral de 2024. Mas parece que o Bolsonaro continua forte nesse cenário. E aí é uma questão que a gente fica tentando entender. Quer dizer, um cara que é acusado de corrupção, acusado de tentar vender joias que foram presentes para o Estado brasileiro, de se apropriar de dinheiro de PIX, né, de não pagar multa, de não pagar, enfim, advogado. Quer dizer, uma figura manchada, maculada. Como é que isso ainda não foi, digamos, diluído, dissipado na questão da população brasileira, né? E falando, sempre pensando com você aqui, na Grande São Paulo, né? Que é uma espécie de pulso também do Brasil, né? Bom, eu acho que é muito difícil. Eu acho que a política ela é bastante complexa, né, Conde? Porque mistura a realidade das pessoas, a expectativa das pessoas, os processos históricos, né, sociais que envolvem tudo isso. Eu acho que o bolsonarismo está muito enraizado na sociedade. A gente ainda tem uma dificuldade de ver ainda as mudanças concretas, né? Porque é isso, não tem como consertar o Brasil tão rápido, né? Com o buraco que foi feito, com todo esse processo que foi feito. Então, eu acho que é um processo de conseguir organizar o Brasil, de políticas públicas, ao mesmo tempo de mobilização, ao mesmo tempo de diálogo com a população. Então, por isso que é importante, assim, só voltando, desculpa, nessa questão da greve, que eu acho que a greve chama atenção, mas também tem uma coisa que é interessante que a gente não citou aqui, que é o plebiscito, né? O plebiscito popular. Então, ir nas frentes do metrô, nos bairros,
perguntar com as pessoas, dialogar. Eu acho que falta a gente ter esse âmbito, esse ímpeto mais de diálogo, de conversa com as pessoas, porque senão a gente está falando sobre A e B e, na verdade, a gente tem que conseguir construir um lastro político, né, de racionalidade e de proposição, assim. Então, é um pouco difícil, né, essa situação. Como é que você está sentindo isso? Com você. Desculpa fazer uma pergunta aqui rapidinha dentro da sua fala. Como é que você está sentindo isso dentro da Câmara Municipal? A questão Lula-Bolsonaro, a polarização ainda persiste? Você sente isso nos debates? Você tem conseguido conversar, digamos assim, com vereadores que são do outro campo político com tranquilidade? Aqui a Câmara, Conde, sendo também bastante sincera, a Câmara de São Paulo ela tem uma questão republicana e democrática, né? Assim, em alguns aspectos. Mas isso tem chegado aqui, sim, né? Acho que a disputa eleitoral tem pessoas que ainda defendem o Bolsonaro, né? O bolsonarismo. E aqui eu acho que vai ser um divisor de águas, né? Pode ser que a gente tenha uma Câmara mais conservadora depois de 2024, se a gente não fizer esse processo. E eu acho que não é sobre uma eleição, é sobre um processo político, né, que a gente está falando. Mais representações do bolsonarismo, desse conservadorismo aqui. Então, tem alguns vereadores que têm puxado debates bastante sérios, assim, bastante sérios mesmo, né, na questão de gênero, de raça, na discussão mesmo dos programas da cidade, né, essa privatização, essa retirada de direitos, né, terceirizações. Então, é muito sério aqui e esse campo está representado aqui. E pode ficar pior. Então, claro que tem debates e diálogos, né? Mas isso tende a tensionar. Gente, vocês que estão nos assistindo aqui em TV aberta, na TVT de São Paulo, e aqui também no YouTube do 247, na TV 247, perguntas para a Luna, você que mora em São Paulo, que está interessado aí na questão do Legislativo de São Paulo, das leis, das polêmicas que vão surgindo. Bate-papo está à disposição. Aproveito para reforçar, pedir para vocês darem um like aqui na nossa transmissão e também se inscreverem em nossos canais. Luna Zaratini, antes da gente falar, tem as pautas importantes do seu trabalho especificamente na Câmara, mas eu queria te perguntar se você acompanhou as eleições do Conselho Tutelar e se tem algum balanço que se possa fazer. O que a gente soube, né, é que houve um aumento dos eleitores, né? Procuraram mais os setores de votação, mas que os conservadores levaram a melhor nas periferias e no centro de São Paulo, como foi isso em todas as cidades brasileiras, o centro conseguiu eleger pessoas progressistas, comprometidas com o ECA e tudo mais. O que você pode dizer para a gente das eleições do Conselho Tutelar em São Paulo? Bom, Conde, eu acho que esse balanço ele vem desse resultado, que é um resultado mais conservador nas periferias e um resultado mais do campo progressista, né, nos centros, e, enfim, na parte mais central da cidade de São Paulo. Isso demonstra uma capilaridade grande, é uma eleição bastante difícil, né, aí que envolve os candidatos terem 800, 900, 1.000 votos, né, esse é o parâmetro da eleição. É uma eleição muito importante, porque a gente está falando sobre direitos, né, sobre a promoção do ECA, a garantia de direitos para crianças e adolescentes, e existe muita vulnerabilidade social na cidade de São Paulo, no Brasil, e a gente sabe que a violência envolve muito dessas coisas, e ter um conselho tutelar aí voltado na promoção de direitos, né, na garantia desses direitos, é fundamental, e muitas das vezes a gente sabe que o conservadorismo acaba ocultando uma série de violências, porque não entende a autonomia da criança, do adolescente, porque não tem um debate franco sobre algumas questões, e a gente vai vendo essa violação de direitos, né, principalmente nas crianças mais vulneráveis. Então, é realmente uma eleição que mostrou essa capilaridade, essa força de organização, sobretudo, porque eu acho que não representa, né, não é igual a uma eleição municipal, porque não tem a votação obrigatória, então isso muda bastante a análise, né? Se fosse uma eleição obrigatória, acho que seria uma prévia de 24, como não envolve a mobilização de alguns setores, e enfim, mas é uma eleição que a gente tem que observar com bastante atenção, principalmente para quem defende os direitos humanos, né? E defende
os direitos humanos, olhando sobre a ótica, né, do debate de classe, de raça, de gênero, que é fundamental para a gente garantir aí a democracia. E uma questão sempre delicada em todo o Brasil, e numa cidade como São Paulo, a questão da criança e do adolescente, né? Tantas coisas em que o Conselho Tutelar é chamado a arbitrar, né, com relação aos direitos da criança e do adolescente. Bom, eu quero te perguntar agora, Luna, sobre aí um bastidor da Câmara Municipal. Você está trabalhando uma questão. Nós temos uma CPI da violência e assédio sexual na Câmara de São Paulo. Explica para a gente como é que está sendo isso, como é que está a CPI e quais são as questões que estão sendo debatidas ali. Bom, essa CPI foi instalada na semana passada, na terça-feira, a CPI contra a violência e o assédio sexual em relação às mulheres na cidade de São Paulo. O primeiro caso, né, que a gente vai trazer para a CPI é a questão da Unisa, né, das faculdades, Santo Amaro e tudo mais, por conta daquele episódio, né, infeliz de assédio sexual nos jogos universitários. A gente convocou a Unisa, a gente convocou também as entidades estudantis que acompanham esse processo e que têm feito aí um enfrentamento muito grande do combate à violência contra a mulher. E eu acho que é preciso que a gente entenda essa CPI como um instrumento de defesa das mulheres, um instrumento de garantia de uma cidade democrática para as mulheres. Então, também observar equipamentos públicos de combate à violência contra a mulher, como que está essa situação em São Paulo. O Tribunal de Contas do município também fez um estudo de que há uma defasagem de como esses equipamentos, né, esses profissionais têm feito esse atendimento às mulheres, e principalmente as mulheres pobres, periféricas, mulheres negras. Então, a gente tem acompanhado aí, né, todos os casos que envolvem a violência contra a mulher, a gente também vai tentar trazer e buscar recomendações para a Prefeitura de São Paulo de conseguir conduzir essas discussões. Há uma CPI que vai ser bastante quente, viu, Conde? Porque só tem mulheres, né, parlamentares, mas existe uma divisão de um espectro ideológico, né? Então, a grande maioria da CPI, né, para não dizer quase todas, são base do governo do Ricardo Nunes. Então, a gente precisa fazer uma discussão na CPI sobre como que a Prefeitura de São Paulo também tem se omitido, ausentado de alguns processos. Não existe aqui em São Paulo Secretaria Municipal de Mulheres, essa secretaria foi extinta, né? Antes, na gestão Haddad, existia essa secretaria que pensava políticas públicas para as mulheres de forma intersetorial, pensando educação, cultura, mobilidade, habitação, saúde, porque as mulheres estão em todos esses espaços e hoje não existe, né? Muito pelo contrário, existe uma ausência, uma omissão da Prefeitura de São Paulo em diversos casos, né? A gente sabe que houve aí um aumento de casos de violência contra as mulheres, né, na cidade, no estado. Então, é uma CPI que pretende ser bastante quente. Eu estou como representante do PT na CPI, a gente ainda não definiu a relatoria e tudo mais, mas vai acontecer de 15 em 15 dias, passa na portal da Câmara, é aberta aí para todo mundo acompanhar. E eu espero que a gente consiga também recomendações nesse caso dos jogos universitários, nessa questão da violência de gênero nas universidades. Eu vou para o bate-papo mais uma vez aqui. Vércia Graça está dizendo aqui: boa tarde, Luna, seu trabalho é excelente. Paula Barbieri: boa pergunta, Manuel. Quanto custa o voto a favor da privatização Ibirapuera, aeroporto, Sabesp, metrô? Os caras são milionários. A gente viu quem são os donos do metrô, dessas linhas, inclusive a linha 9, que deu problema de novo. Está aqui na manchete do jornal Folha de São Paulo. Falha deixa estações de linha 9 privatizada lotadas em São Paulo. E a empresa, Luna, está falando em sabotagem, né? Não vai ser fácil esse debate aqui. Quem que são os donos ali das linhas 8 e 9, né? Itaú, Votorantim, Blackhawk, que é uma empresa americana, e tem mais uma empresa aí que é proprietária. Quer dizer, se a gente entrar nessa lógica da privataria, que foi a privataria tucana no passado recente, quer dizer, a privatização da Eletrobras foi um escândalo. Acho que o governo, até em função dessa discussão
reaberta com a greve fantástica, política, cidadã, que foi feita ontem em São Paulo, governo federal deveria reabrir também a discussão sobre a reestatização da Eletrobras. Você tem posição com relação a isso, Luna, com relação à Eletrobras? Eu acho que a gente precisa fazer as discussões sob luz do interesse público e da melhoria, né, desses serviços para as pessoas. É muito sério, assim, a privatização de serviços essenciais, Conde. Eu tenho muito essa avaliação, porque piora muito, né, para a vida das pessoas. E eu acho que a gente vai precisar fazer esse debate mais amplo no sentido do Brasil, né, a tentativa do que foi essa privatização da Petrobras, por exemplo, né, de coisas estratégicas, né, não dá para a gente deixar na mão do interesse privado discussões estratégicas que envolvem direitos básicos, que envolvem questão de soberania, né? Eu tenho muito essa visão em relação à privatização e concessões e tudo mais. Eu acho que e terceirizações é muito sério mesmo, né? Vamos avançar aqui no bate-papo. Anísio Silva, para o Conselho Tutelar, votar é complicado, não tem tanta divulgação. É verdade, nós falamos aqui sobre isso. Se você não procurar saber e fazer uma pesquisa sobre o candidato, você acaba votando em qualquer um. Verdade. Isso precisa ser aprimorado, viu? Aliás, Luna, muita gente começou a levantar a seguinte questão, que a votação para os conselhos tutelares, que provavelmente vai ter uma procura cada vez maior, precisaria ser supervisionada pelo TSE, né? Porque é uma votação que é supervisionada pelos próprios conselheiros e pelas próprias instituições ali do Conselho Tutelar, né? Você tem alguma informação sobre isso? Acho que é uma questão que também poderia ser um projeto de lei, né? Sim, eu acho que é preciso que a gente discuta também a reformulação dessa eleição do Conselho Tutelar. Houve mudanças bastante complicadas, assim, que não facilitaram essa eleição. O TSE acompanhar as urnas, isso ajuda bastante, mas eu acho que a gente tem que, como a Anísio aqui falou, ampliar esse debate, né? Uma decisão muito importante com a população. Então, não dá para a gente ter muitas burocracias, às vezes, nesse processo de votação, a gente não ter essa divulgação. Por exemplo, né, tinha uma discussão de que não poderia divulgar os 5 candidatos, porque você vota em 5 candidatos, mas, assim, não pode fazer chapa. Então, assim, como que a gente discute esse processo? Por exemplo, no Conselho Participativo Municipal, também tem que votar em 5, mas existe uma chapa, existe debate de programa, sabe? Não é só votar numa pessoa, mas votar num conjunto ali de ideias. Então, assim, é muito complicado, né, tudo isso. Vamos lá, aqui mais um comentário, Leonardo Costa. Estranho, né? A direita consegue chegar perto do povo, mas a esquerda não consegue. Não é curioso? A gente precisa se reinventar, de fato. Sempre que eu penso nisso, né? Essa relação que acaba sendo quase que espontânea para a extrema-direita, para a direita, nas periferias, aparelhando igrejas, religiões e questões também ligadas a agronegócio nos interiores do país, né? E a esquerda fica ali republicana demais, né? Fica assistindo, fica tentando encaixar um discurso pleno de racionalidade, mas que é preciso ter algum cuidado com relação a isso, né, Luna? O Arbeck sempre denuncia aqui, cadê a comunicação? A gente não sabe onde foi parar, ninguém viu a comunicação da esquerda, de maneira geral, no país. Vamos falar, tem mais um assunto importante da Câmara, que é a LOA, né? Lei Orçamentária Anual. Isso começou a ser debatido hoje, vai ser debatido hoje, a partir de hoje, na Câmara Municipal? Isso mesmo, Conde. Vai começar a ser debatido hoje, né? Na audiência que eu estava presente, e vão ter várias audiências regionais, temáticas. O debate da LOA, basicamente, é o debate de como a gente organiza o orçamento da cidade, né, como ele se dá, né? Tem as projeções, tem as propostas, mas como ele se dá em cada espaço, em cada tema, em cada área, secretaria. Então, é importante a gente estar de olho nisso. Eu fiz uma discussão sobre os contratos emergenciais que aumentaram na cidade de São Paulo, até pegar aqui esse dado, saltou de 80 milhões de 2020 para 2,6 bilhões em 2022. Contratos emergenciais que deveriam, na verdade, passar por licitações, obras e tal, que não estão passando por licitações, pode ter superfaturamento, e a gente precisa entender, né? O orçamento da cidade é para planejar a cidade, para atender as demandas, né?
e não para atender coisas eleitoreiras ou fazer esses debates. Então, a gente está muito atento a isso, né, atento a como a gente vai indicar na assistência, na educação, na saúde, e acho que é importante a população participar. Então, são audiências que pode ser participada de forma online ou também presencialmente aqui na Câmara. Tem o calendário, tudo certinho ali no portal da Câmara. Acessem o portal da Câmara para ficar todo mundo aí ter a oportunidade de acompanhar essas movimentações ali. Luna, governo Nunes continua péssimo. Eu queria que você fizesse um balanço para a gente, porque ele faz essas ações agora eleitoreiras, né? Explicitamente eleitoreiras, recapeamento de ruas e tudo mais. Como é que está a situação do governo Nunes, do prefeito Ricardo Nunes? O que você tem acompanhado? Quais são as situações mais frágeis? População sofrendo? O que ela está mais sofrendo com relação a esse governo? Bom, acho que os problemas continuam sendo os mesmos, né? Então, tanto da população em situação de rua, do acesso ao Bolsa Família, inclusive a gente foi conversar com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, levando a proposta de mutirões do CadÚnico, né? Vamos ver se vão ser feitos. A gente tem muita dificuldade, né, em questão de habitação, muitos despejos, muitas ocupações que estão sem luz, sem água. Então, é uma situação realmente de calamidade social que a gente tem vivido na cidade de São Paulo, com um orçamento muito grande e com falta de vontade política, né? Eu acho que isso é bem nítido, a fome, a miséria, né? Então, eu acho que a gente poderia estar indo, né, no sentido do que o Brasil está indo, mas a prefeitura vai na contramão. Por falta de projeto, por falta desse ímpeto. Então, coisas que são lançadas que não têm a ver com a cidade de São Paulo, que a gente precisa fazer essa discussão. Então, a questão do recapeamento vira um grande foco, sendo que é óbvio, tem que fazer recapeamento, né? É uma questão de zeladoria. Mas e os outros projetos? E os outros problemas, né? E as filas, né? Nas UBSs, que falta remédio, é vergonhoso faltar dipirona nos postos de saúde, não é mentira, né? Algo que tem acontecido na cidade de São Paulo. Então, eu acho que é uma prefeitura que tem se desorganizado, que não apresenta esse projeto político, que não resolve as questões de São Paulo, que tem se atrapalhado, que tem muito caixa. Então, falta uma gestão, sabe, também nesse sentido. E se aliado aí ao bolsonarismo, né? E ao que há de pior no Brasil, e fazendo esse jogo político, que eu acho que acaba comprometendo a população, como a privatização da Sabesp, a privatização desses espaços. Então, é muito sério. A cidade de São Paulo está sob a mão de uma gestão como essa. Você está mudo, não dá para te ouvir. Tá mutado. Desculpe, gente. De vez em quando acontece isso também comigo. Nilda Macedo, Conde, deixei de votar em Osasco porque não consegui encontrar currículo dos candidatos na minha região. Falando aqui do Conselho Tutelar, né? A gente precisa melhorar a estrutura dessas eleições, né? Edna Tiavó, aqui na minha cidade nem divulgação teve, fui procurar sobre os candidatos, não encontrei nada, só pastores divulgavam seus candidatos. Um local só para votação em uma cidade com 3 conselhos. Bom, está aqui feita a denúncia, a gente vai continuar produzindo esse debate. Luna, querida, agradecer demais, te desejar um excelente trabalho hoje aí na Câmara. Estamos à disposição, quando você tiver alguma novidade também emergente aí, pode mandar para a gente, que a gente vai trazer isso aqui à tona para o nosso coletivo. Super beijo para você. Deixo para você se despedir. Conde. Beijo enorme, beijo a todo mundo que assistiu a gente. Semana que vem tem mais.